sejam bem-vindos. Estamos à conversa com Lícia Pinheiro sobre o fenômeno da viagem astral, saída do corpo, projeciologia, estudada sob o prisma da conscienciologia. Que nome é que nós damos aos executantes do fenômeno da saída do corpo? Vocês, na conscienciologia, chamam como? A pessoa que sai do corpo? O projetado? O estado é o estado projetado. O estado projetado. Então, o estudioso é o projeciólogo. E o estado é projetado, ou projetor, não é? Acho que o nome é projetor mesmo. Projetor, projetora. Agora, se fôssemos analisar esses três estados, então nós teríamos o físico, o extrafísico e o projetado. E é interessante porque o estado projetado, nós podemos fazer uma analogia que a projeção ela é como se fosse, ou a experiência da saída fora do corpo, como se fossem mini-mortes. A diferença efetivamente da morte é que a pessoa na projeção ela retorna para o corpo físico. A morte ali há o corte, então a consciência fica e então se manifesta em outra dimensão. Por isso que a pessoa que tem realmente uma experiência lúcida fora do corpo, é o impacto, e muitas dessas pessoas, Heloísa, conseguem reperspectivar muito a sua vida. Imagina uma pessoa que ela só tem um pensamento mais materialista, ou que ela acha que é só essa vida humana e nada mais. E de repente, ela sai fora do corpo e consegue, por exemplo, ver a si própria deitado na cama, que é aquele fenômeno conhecido como autobilocação. Exatamente, que vê o próprio corpo ali deitado na cama. Algumas pessoas olham e passam por essa experiência e voltam e relatam: eu simplesmente vi ali, o meu sentimento foi de pena. Achei pena, um corpo parece tão frágil, o corpo humano, e eu estava numa perspectiva me sentindo tão mais ampliado, expandido, porque é essa perspectiva na dimensão extrafísica. Outras pessoas vão relatar que sentiu uma imensa fraternidade em relação àquele corpo físico, até um agradecimento em relação a esse corpo físico, enfim. Então há vários relatos nesse sentido, é uma experiência bastante comum. Uma outra, por exemplo, que traz a comprovação, aí dentro dessa autocomprovação, né, da experiência fora do corpo, é a experiência da catalepsia projetiva. Que é isso? Que a pessoa, ela está fora do corpo e ela então volta, só que ela não encaixa direito. Era isso que né? eu perguntava. O psicossoma, ou esse corpo emocional, ou esse veículo que estava fora do corpo, portando essa consciência. Esse espírito, não é? Esse espírito. Na verdade, a consciência é o espírito, o corpo que porta essa consciência é o que nós chamamos de corpo emocional ou psicossoma. É a nossa réplica numa outra dimensão, como se fosse um fantasma. Portanto, vamos dizer, numa forma, vamos dizer, fantasiosa, não é? O meu espírito, a minha alma sai com o meu formatozinho, um bocado mais transparente, é isso, isso né? Mesmo, isso mesmo. E pode encaixar mal depois? E depois pode, por exemplo... E o que acontece? Exatamente. Não sei se estou gostando dessa ideia, Lícia. Olha eu mal encaixada. Já pensou? O que acontece? Eu já dou o trabalho que dou. Encaixada, agora imagina desencaixada. Mas é engraçado e é curioso falar desse fenômeno, porque ele é tão comum, Heloísa. Às vezes, nas conferências que nós ministramos, eu pergunto assim, levanta a mão, então, que já teve a experiência da catalepsia e explica o que é. Praticamente 100%. Mas esse fenômeno, o que é? Volta e fica... Efetivamente, a pessoa, ela volta, só que não encaixou esse outro corpo no corpo físico. E aí? E aí dá aquela sensação, vamos lá colocar algumas sensações, talvez as pessoas reconheçam. Por exemplo, você está com vontade de acordar e não consegue mexer nada. Você está ali meio que paralisada. Você respira, está tudo certo, mas você não consegue... você quer acordar e não consegue. Quer mexer uma parte do corpo e não consegue. Esse é exatamente o fenômeno da catalepsia. Nesse momento, a pessoa tem duas opções, porque para quem passou por isso, eu, por exemplo, já passei por experiências assim, ou tenta mexer, por exemplo, a ponta do dedo midinho ou colocar a língua no céu da boca, que parecem movimentos banais, o que eu estou a dizer agora, mas nesse momento da catalepsia, são movimentos que parecem que você está levantando o corpo físico inteiro.
a pessoa ela consegue encaixar. Então, não é um fenômeno patológico, não é um fenômeno perigoso, Se nada não disso. conseguir encaixar, o que acontece, Lícia? Não, a pessoa ela encaixa. Ela encaixa. Veja, isso do dedo mindinho ou da língua no céu da boca é para facilitar mais rápido. Mas... É engraçado, que sabe que a língua no céu da boca é a posição para meditar, sabia? Ah, é? É, eles ensinam, os tibetanos ensinam. Para meditar, a língua é sempre no céu da boca. Encaixa. E se a pessoa não sabe disso, logo depois, algumas pessoas que passaram por essa experiência, elas logo depois encaixam. Quantos já conhecem o fenômeno, ou já estão mais familiarizadas? Algumas aproveitam, por exemplo, para sair novamente fora do corpo. Já que está desencaixada, então agora eu já saio. Deixa o despertador tocar. Pode ser uma porta também, uma saída para fora do corpo, mas é um fenômeno também comum. Outro, por exemplo, Luísa, que as pessoas relatam muito, é a sensação de queda. Isso eu tenho tantas vezes dormir. É. Olha, estou mal encaixando. Aí já, muitas vezes. A sensação de queda, porque o psicossoma, esse outro veículo, ele vem e às vezes, na hora de retornar, vem muito rápido e aí a pessoa, ela dá essa sensação. Agora aí você pode perguntar, mas por que então vem rápido? Por que encaixa rápido e por que isso ocorre? Pode ser muitas vezes porque nós estamos aqui com o corpo físico deitado na cama a dormir, mas o cônjuge pode fazer um movimento na cama, um barulho que aconteceu externo. Veja, o psicossoma ele está ligado ao soma, né, ao corpo físico, por um cordão de prata, né, um corpo energético, e passa informação, está vivo, está tudo vivo ali. Como se fosse um cordão umbilical. Exatamente, de conexão. E passa essa informação e é muito sensível. Então, às vezes, o movimento ali abrupto, essa mexida do próprio corpo físico, isso pode causar essa reentrada mais rápida, mais abrupta e causar, por exemplo, esse fenômeno da catalepsia ou essa sensação de queda. Há mais alguma sensação, alguma coisa? Essas são as mais comuns. Essas duas são as mais comuns, a catalepsia e a sensação de queda, pelo menos são as que as pessoas mais relatam. E depois há outros de encontros, né? Que aí não é efetivamente a questão da reentrada, mas é da experiência mesmo. Então a pessoa relata, eu tive um sonho que conversei com um parente que já morreu. Não é sonho. A projeção, a pessoa está ali a utilizar... Mais uma vez, seus atributos, tá? Conversar, tá? Usar seu discernimento, sua lucidez, sua lógica. E um encontro com uma pessoa que já morreu, aquilo ali são encontros extrafísicos, naturais, comuns de acontecerem. Mãe e filho, projeção com mãe e filho, casais, também encontros, às vezes no Projeciologia também relata muito isso, de casais antes de se constituírem efetivamente enquanto casais aqui nessa dimensão física, eles antes terem encontros extrafísicos, patrocinados por consciências benfazejas, amparadoras, que proporcionam esses encontros, então há esse romance entre aspas, extrafísico, e depois, logo um tempo depois, essas pessoas se encontram aqui nessa dimensão. E pode aí, em algumas ocasiões, ter aquela sensação que as pessoas sentem do déjà vu. Exatamente. Muito bem, Lícia. Temos ainda muito a conversar. Obrigada.